Bem-vindo ao Budismo Sereno. Que a paz esteja com vocês, queridos amigos. Deixem-me fazer uma pergunta. Vocês já passaram noites inteiras acordados, enquanto sua mente reproduz a mesma conversa sem parar, imaginando o que deveriam ter dito? Vocês se encontram paralisados antes de tomar uma decisão, imaginando cada possível desastre que poderia acontecer? Vocês passam horas se preocupando com o que os outros pensam de vocês, construindo narrativas completas sobre um olhar ou um comentário casual? Se alguma dessas situações lhes parece familiar, então vocês conhecem bem o que no budismo chamamos de papanca, a proliferação mental. É essa tendência da mente de pegar um pensamento simples e expandi-lo em 1000 direções, como uma gota de tinta que cai na água clara e se espalha até turvar tudo. Um pensamento se torna 2, 2 em 10, 10 em 100, até que vocês estejam perdidos num labirinto de sua própria criação, exaustos, mas incapazes de parar a roda que não cessa de girar. Antes de explorarmos como sair deste labirinto, precisamos compreender sua natureza. Por que a mente faz isso? Por que ela não consegue simplesmente ficar quieta? Nos ensinamentos antigos, o Buda identificou 3 venenos da mente: avidez, aversão e ignorância. A análise excessiva nasce desses 3 venenos trabalhando juntos. Pensamos obsessivamente porque temos avidez. Queremos controlar o futuro, garantir resultados, evitar a incerteza. Pensamos em excesso porque temos aversão. Rejeitamos o desconforto do não saber, fugimos do medo, resistimos ao que já aconteceu. E pensamos compulsivamente porque há ignorância. Não enxergamos que esses pensamentos são apenas formações mentais vazias, sankhara, padrões condicionados que se perpetuam por impulso, não por necessidade. Deixem-me compartilhar algo importante que muitos não compreendem. O pensamento em si mesmo não é o inimigo. O Buda ensinou o nobre caminho óctuplo, e um de seus componentes é Samma Sankappa, pensamento correto. Pensar pode ser sábio, pode ser uma ferramenta de compreensão. A diferença crucial está entre Yoniso Manasikara, atenção sábia e habilidosa, e Ayoniso Manasikara, atenção torpe e desajeitada. A primeira nos liberta, a segunda nos escraviza. Quando vocês refletem sobre suas ações para aprender com elas, isso é pensamento sábio. Quando analisam um problema para encontrar uma solução genuína, isso é pensamento habilidoso. Mas quando repetem a mesma preocupação 1000 vezes sem chegar a lugar nenhum, quando constroem castelos de catástrofes imaginárias, quando sua mente gira e gira sem propósito, isso é papanca. Isso é a roda do sofrimento desnecessário. Há uma bela imagem nas escrituras budistas que descreve diferentes estados da mente. A mente é comparada a um lago de água. Quando a água está clara e quieta, podemos ver até o fundo. Podemos ver as coisas como realmente são. Mas quando a água está turva por sedimentos agitados, não conseguimos ver nada com clareza. A análise excessiva é como enfiar constantemente um pau no lago, agitando a água uma e outra vez. Achamos que, ao agitar mais, de alguma forma as coisas vão se esclarecer, mas acontece o contrário. Quanto mais agitamos, mais turva a água fica. Qual é então a solução? Parar de agitar. Simplesmente largar o pau, nos afastarmos do lago e permitir que a água se assente naturalmente. Isso parece simples e, de certa forma, é.
Mas também é um dos atos mais difíceis para a mente moderna, não fazer nada com um pensamento. Nossa cultura nos treinou para acreditar que devemos processar cada pensamento, resolver cada problema imediatamente, ter uma opinião sobre tudo. Mas eu lhes digo, nem todo pensamento merece sua atenção. Nem toda pergunta requer uma resposta. Nem todo problema pode ou deve ser resolvido pelo pensamento. Então, o que fazemos quando nos encontramos presos na espiral da análise excessiva? A prática fundamental que o Buda nos ofereceu é sati, atenção plena ao momento presente. Existe um ditado que eu gosto muito. Se sua mente está no passado, vocês sentirão tristeza. Se sua mente está no futuro, vocês sentirão ansiedade. Mas se sua mente está no presente, vocês encontrarão paz. A análise excessiva quase sempre vive no tempo imaginário, lamentando o que foi ou temendo o que poderia ser. Mas agora mesmo, neste exato instante, vocês estão bem? Vocês estão respirando? Vocês estão seguros? Neste momento, não no que vocês imaginam, mas no que estão vivendo realmente. Geralmente, há paz disponível. A forma mais direta de retornar ao presente é através de anapanasati, a atenção plena à respiração. Quando perceberem que estão presos em papanca, quando sentirem que os pensamentos se multiplicam como coelhos, parem. Onde quer que estejam, como quer que estejam, tragam sua atenção à respiração. Vocês não precisam fechar os olhos, não precisam sentar formalmente. Simplesmente notem. Estou inalando. Estou exalando. Sintam o ar fresco entrando pelo nariz. Sintam o leve movimento do peito ou abdômen. Sintam a pequena pausa entre a inalação e a exalação. Não tentem mudar nada, apenas observem. Nesse momento de observação pura, algo extraordinário acontece. Os 1000 pensamentos que giravam em sua mente se reduzem a apenas 2: inalar, exalar. A complexidade do labirinto mental colapsa na simplicidade da respiração. E nessa simplicidade há descanso. No Vitakasantana Sutta, o discurso sobre a remoção de pensamentos distrativos, o Buda nos ofereceu 5 métodos específicos para trabalhar com pensamentos que nos atormentam. Permitam-me compartilhar esses métodos adaptados ao nosso contexto moderno. O primeiro método é substituir o pensamento desajeitado por um habilidoso. É como usar uma estaca nova para tirar uma estaca velha de um pedaço de madeira. Quando se encontrarem presos num pensamento obsessivo negativo, conscientemente direcionem sua atenção para algo positivo e construtivo. Se vocês estão obcecados com "e se eu falhar?", conscientemente pensem "e se eu tiver sucesso?", "e se tudo que preparei resultar melhor do que espero?". Vocês não estão negando a possibilidade do fracasso, estão equilibrando sua mente para ver que ambos são igualmente possíveis e que se preocupar não muda o resultado. O segundo método é examinar o perigo desse pensamento. Perguntem-se honestamente: o que esse padrão de pensamento está me custando? Vejam claramente como a análise excessiva lhes rouba o sono, drena sua energia, impede que hajam, separa vocês da alegria do momento presente. Quando virem vividamente o preço que pagam, a mente naturalmente vai querer soltar esse pensamento como soltariam um carvão em brasa quando percebem que está queimando sua mão. O terceiro método é ignorar deliberadamente o pensamento. Isso não é repressão, é não alimentação. Imaginem que seus pensamentos são como visitantes que chegam à sua porta. Vocês não precisam convidar cada visitante para entrar. Alguns podem simplesmente ficar do lado de fora.
Quando um pensamento obsessivo chega, vocês podem reconhecê-lo. Ah, esse é o pensamento de preocupação sobre o futuro. E então, simplesmente não abrir a porta para ele. Não discutam com ele, não o analisem, simplesmente não lhe deem sua atenção. Sem atenção, sem combustível, o pensamento eventualmente vai embora. O quarto método é relaxar a formação desse pensamento. Cada pensamento obsessivo tem uma qualidade de tensão, de contração. Tirem um momento para sentir no corpo onde essa tensão mora, talvez no peito, na mandíbula, nos ombros. Conscientemente, respirem em direção a essa área e permitam que ela se suavize. À medida que o corpo relaxa, a mente também relaxa e a intensidade do pensamento diminui naturalmente. O quinto método, quando todos os outros falharam, é simplesmente reprimir firmemente esse pensamento com determinação. É como usar todos os seus músculos para segurar algo no lugar. O Buda comparou isso a um homem forte segurando um homem mais fraco pela cabeça. Este método requer muita energia e não é sustentável a longo prazo, mas às vezes, em momentos de crise aguda, é necessário dizer firmemente: não vou seguir este caminho de pensamento. E ponto final. Agora permitam-me compartilhar uma prática específica que vocês podem integrar em sua vida diária. Em nossa tradição meditativa, usamos o que se chama noting, ou rotulação mental. É simples, mas profundamente eficaz para quebrar o ciclo da análise excessiva. Quando notarem que estão presos em papanca, em vez de lutar contra os pensamentos ou segui-los, simplesmente rotulem-nos. Se estão se preocupando, notem mentalmente. Preocupando, preocupando. Se estão planejando obsessivamente, notem. Planejando, planejando. Se estão ruminando sobre o passado, notem. Lembrando, lembrando. Se estão construindo cenários futuros, notem. Imaginando, imaginando. O que isso faz? Cria essa pequena mas crucial separação entre vocês e seus pensamentos. Vocês não são mais o pensamento, são o observador do pensamento. Não estão mais perdidos no labirinto, estão de pé fora dele, vendo-o pelo que é. Apenas um padrão mental, não a realidade. Esta prática cultiva o que chamamos de Sakshibhava, a consciência testemunha, a parte de vocês que pode observar a mente sem ser arrastada por ela. Com o tempo, esta prática se torna automática. Sua mente desenvolve a capacidade de reconhecer o início de papanca antes que se intensifique. É como aprender a detectar os primeiros sinais de uma tempestade. Vocês podem buscar refúgio antes de ficarem encharcados. Há algo mais profundo que precisamos abordar sobre a análise excessiva. Ela frequentemente nasce do desejo de perfeição, do desejo de controlar o incontrolável. Vocês analisam cada decisão até a exaustão porque querem tomar a decisão perfeita. Se preocupam com cada palavra que disseram porque querem ter sido perfeitos. Imaginam todos os cenários possíveis porque querem estar preparados para qualquer coisa. Mas vou lhes dizer algo libertador. A perfeição não existe no mundo condicionado. Tudo é anicca, impermanente, mutável, incerto. Vocês não podem controlar todos os resultados. Não podem prever todos os futuros. Não podem se proteger de todo desconforto. E a beleza é que vocês não precisam fazer isso. A única coisa que vocês podem fazer, e é suficiente, é dar o melhor de si em cada momento, com a informação que têm, e depois soltar o apego ao resultado. Façam seu melhor esforço e depois confiem. Confiem em sua capacidade de lidar com o que vier. Confiem que mesmo se falharem, segundo seus padrões,
vocês aprenderão e crescerão. Confiem no processo da própria vida. A análise excessiva é, em sua essência, uma falta de confiança em vocês mesmos, na vida, em sua capacidade de navegar a incerteza. Mas cada vez que escolhem soltar o pensamento obsessivo e agir apesar da incerteza, estão construindo essa confiança. Cada vez que se permitem ser imperfeitos, estão praticando a liberdade. No final, o antídoto mais poderoso contra a análise excessiva é a ação. Não a ação impulsiva e irrefletida, mas a ação consciente e corajosa. Porque vocês podem pensar, planejar e analisar durante anos e nunca estarão completamente seguros. A certeza absoluta é uma ilusão que a mente persegue, mas nunca alcança. Há um momento em que vocês precisam fechar a porta da sala de análise e sair para o mundo. Há um momento em que vocês precisam confiar que pensaram o suficiente, se prepararam o suficiente, consideraram o suficiente. E esse momento geralmente chega muito antes do que sua mente ansiosa lhes diz. Lembrem-se, a vida se vive na ação, não no pensamento. A alegria está na experiência direta, não na antecipação ou na reflexão interminável. Quando estão presos em papanca, estão perdendo o momento real por um momento imaginário. Estão sacrificando a vida que têm por uma vida que só existe em sua cabeça. Então, queridos amigos, quando sentirem que a roda do pensamento excessivo começa a girar, lembrem-se desses ensinamentos. Retornem à respiração. Rotulem seus pensamentos sem julgá-los. Usem os 5 métodos do Buda. Vejam o custo da ruminação. Permitam que a água turva de sua mente se assente. E, acima de tudo, sejam compassivos com vocês mesmos. A mente que pensa demais é geralmente uma mente que está tentando protegê-los, ainda que de forma desajeitada. Agradeçam sua intenção, mas guiem-na gentilmente de volta ao presente. Digam a ela: obrigado por tentar me manter seguro, mas agora posso descansar. Agora posso simplesmente ser. Que vocês possam encontrar paz no meio da tempestade do pensamento. Que possam confiar em sua sabedoria inata. Que possam viver mais no momento presente e menos no labirinto da mente. Que a água de sua consciência se esclareça e reflita a verdade com precisão. Saiam de suas cabeças, queridos amigos, e entrem na plenitude desta vida preciosa e imperfeita.